Bom dia, meus queridos associados da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Giovanni Mendes Ferreira, de Mato Grosso, que está aqui representando, foi ex-presidente da Sociedade Mato Grossense de Neurocirurgia. Ele também pertenceu a várias comissões da Sociedade Brasileira, atualmente está na comissão de título de especialista. Ele é um pré-candidato a deputado federal e muito nos honra ter a presença, porque ele é um membro ativo, um membro preocupado com o exercício profissional, preocupado com a formação do neurocirurgião, envolvido em projetos de lei. E eu gostaria de saber, Giovanni, o senhor teve uma atuação direta junto à aprovação do PL 2294/24, 2024. Como avalia a importância da prova de proficiência em medicina para a qualidade de formação médica no Brasil? Lembrando que ele também é membro da Câmara Técnica no CFM, pelo CRM do Estado do Mato Grosso. Por favor. Bom dia, meus colegas neurocirurgiões do Brasil. É uma honra muito grande participar da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia como membro titular. E que nós defendemos muito o título especialista da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então é uma honra muito grande estar aqui representando a neurocirurgia e respondendo à pergunta, professor Paulo. O projeto 2294 de 2024 do senador astronauta Marcos Pontes, ele foi direcionado com o objetivo da aplicação de uma prova ao final do curso de medicina. Então esse projeto ele visa a avaliação da qualidade do médico que vai atender a nossa população brasileira. Nós entendemos que nós não temos nenhum mecanismo eficiente de avaliação da qualidade dos médicos recém-formados, aqueles médicos que registrarão o seu diploma de medicina nos conselhos regionais de medicina e que terão a carteira de médico, ou seja, o jus operandi, é a possibilidade de exercer a medicina. Então, para quem faz medicina fora do Brasil, eles têm que fazer o revalida, porque nós não temos nenhuma gestão sobre a qualidade das escolas de medicina fora do país. Então, quando esse médico tem a intenção de exercer a medicina no Brasil, ele tem que fazer o revalida. Para os médicos egressos das escolas de medicina no país, nós não temos nenhum mecanismo eficiente de avaliação dessa qualidade. Então, o projeto 2294 vem corrigir essa lacuna de avaliação da qualidade dos médicos formados no país, e esse projeto está passando no Senado, ele já passou por todas as comissões e foi aprovado em todas as comissões e está numa fase final aí de avaliação para esta realização da prova. Houve um questionamento muito grande do governo em quem realizaria essa prova. O governo entendia que o Ministério da Educação, o MEC, tinha que realizar essa prova. O Conselho Federal de Medicina entende que essa é uma função do Conselho, pois o MEC ele avalia a educação no processo de formação. Então, o MEC avalia as escolas de medicina, o MEC avalia os alunos, mas para o exercício da profissão tem que ser o Conselho Federal. Assim funciona no direito. O MEC avalia as escolas de direito e quem dá a carteira de atuação do advogado é a OAB. Então, nós entendemos, como diz o senador astronauta, as escolas de aviação dão o curso, mas é a ANAC que dá o direito para o piloto voar. Bom, o projeto ele já passou por várias comissões no Senado. A última comissão foi a Comissão de Assuntos Sociais, onde passou lá por 2 vezes, já foi aprovado. Por uma manobra do governo, retornou na Comissão de Assuntos Sociais e foi aprovado novamente e agora está aguardando passar no plenário do Senado Federal, que nós temos plena convicção de que será aprovado, porque todos já entenderam a necessidade da avaliação, da qualidade do médico que atenderá a população brasileira.
Muito bom. É bem interessante esse tópico, porque cai na formação, né? Na verdade, é a cobrança da formação que o médico vai ter. E nesse ponto de formação, indo agora para os residentes em neurocirurgia, professor Giovanni, como o senhor avalia a contribuição da sociedade brasileira nos anos que o senhor esteve nas comissões quanto à formação dos neurocirurgiões? A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, ela tem sido muito ativa e muito preocupada com a formação do neurocirurgião. Então, eu, quando estive na comissão de credenciamento de serviço de residência médica, nós visitamos inúmeros serviços pelo Brasil e nas entrevistas com os residentes, tem vários mecanismos que são aprovados pelos residentes, como o Curso Nacional do Residente, né? Então, isso é importantíssimo para padronizar a formação do neurocirurgião. Outra coisa que foi muito atuante dentro da sociedade é avaliar a qualidade dos serviços de residência. A comissão de credenciamento sempre foi muito ativa na avaliação dos serviços de residência. Então, aqueles serviços que não cumprem as normas de funcionamento da residência, eles às vezes tiveram o serviço fechado ou tiveram um número de vagas reduzidas. Então, essa preocupação da sociedade brasileira com a formação do residente, ela sempre foi muito importante, assim como a prova de título. A prova de título, a valorização do título especialista, isso o Dr. Paulo fez muito bem, a valorização do próprio, mostrar para o neurocirurgião o quão importante é o título de especialista em neurocirurgia e a qualificação até dos professores que vão aplicar a prova de título. Então, a sociedade está de parabéns, ela tem trabalhado muito eficientemente na formação do residente, na prova de título, na valorização do título especialista. Eu acho que isso tem trazido um orgulho muito grande para o neurocirurgião, que é titular, e que isto só valoriza a nossa especialidade. Diferente de várias outras especialidades que não têm essa preocupação, a nossa sociedade ela tem se preocupado muito com isso e tem tido ações eficientes na qualidade da formação do neurocirurgião. Muito bom. E tendo em vista aí uma pré-candidatura, nós não podemos falar em partidos aqui, mas eu tenho certeza que seu principal partido é SBN. Qual é a sua ideia como deputado que poderia ajudar o neurocirurgião, caso seja eleito, que eu acho que vai ser? Na verdade, o que nós entendemos é que a medicina em geral é muito pouco representada, tanto no Senado, quanto nas assembleias, quanto na Câmara Federal. A medicina em geral é muito mal representada. Então, os interesses, isso vem do próprio médico. Nós somos muito assistencialistas, essa questão social, e não olhamos para essa parte. Então, nesse processo que nós temos vindo aí, dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, dentro do Conselho Regional de Medicina, dentro do Conselho Federal de Medicina, nós entendemos a importância de participarmos deste processo. Então, colocamos o nosso nome para representar o Estado de Mato Grosso na Câmara Federal e entendemos que, sendo atuante na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, nós temos vários mecanismos, através da Câmara Federal, de proteger, de organizar, de buscar um melhor posicionamento do médico e do neurocirurgião no cenário da saúde, né, nacional, e no cenário político. Nós pensamos nisso. Tem vários órgãos importantíssimos de regulamentação no país que não são ocupados por médicos, são ocupados por outros profissionais da saúde. Claro, todo mundo tem o seu valor, mas nós, médicos, precisamos de nos colocar mais à disposição de ocupar esses espaços, porque senão nós seremos, entre aspas, governados ou comandados por outros profissionais da saúde que não médicos. Muito bom. E nesse tocante, eu prevejo que nos próximos anos possa haver
uma interiorização do neurocirurgião. E o estado do Mato Grosso, graças às suas ações, ele é um pioneiro. Quando a gente pensa que o Mato Grosso, nos últimos 10 anos, protagonizou residências de alto nível, residências de formação de neurocirurgiões, eu entendo que esses neurocirurgiões formados em Mato Grosso estejam entrando no mercado no interior de Mato Grosso. E conhecemos vários residentes que hoje atuam em cidades menores. E eu gostaria de saber como o senhor vê essa possibilidade de ajudar a interiorização do neurocirurgião e quais são os requisitos para isso. Como é que vocês montaram essa ideia de conseguir colocar ex-residentes, egressos da residência, para trabalharem no interior de Mato Grosso? Isso é uma realidade nacional. O Brasil está crescendo muito, o interior do Brasil está se desenvolvendo muito. Há algumas décadas atrás, as pessoas vinham do interior para fazer sua formação nos grandes centros e dificilmente retornavam. E dificilmente retornavam porque não tinham condições de trabalho no interior. Hoje as coisas têm mudado muito, nós temos grandes serviços funcionando no interior com qualidade. Então, essa questão tecnológica, interiorizando, o país se desenvolvendo no interior, a qualidade de vida também no interior acaba sendo muito, muito melhor. Então, aquela história de que você vinha do interior para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, gostava daquela vida, depois não queria voltar para o interior. Né? Então, hoje está tendo um movimento contrário. As pessoas estão saindo dos grandes centros, não só médicos, mas de vários outros profissionais saindo dos grandes centros e procurando a vida no interior. Nós tivemos a felicidade de organizar um grupo muito bem formado, do ponto de vista técnico, com a parte acadêmica muito bem desenvolvida. Concomitante a isso, tivemos condições tecnológicas no interior, então nós conseguimos organizar um grupo com uma qualidade, com todas as subespecialidades dentro da neurocirurgia e criamos o serviço de residência no interior. Dos nossos egressos da residência, até hoje nós formamos 8 residentes. Dos 8, 7 deles ficaram conosco na equipe. Né? Então nós estamos lá em Cuiabá, prestamos serviço para vários hospitais públicos e privados e também na parte acadêmica, vários dos nossos membros da equipe são professores das universidades. Então, isto cria um ambiente onde o neurocirurgião ele consegue se desenvolver no interior. Então, eu entendo que essa interiorização, hoje, ela se torna necessária porque as cidades estão desenvolvendo e você consegue colocar em cidades de médio porte do interior serviços de neurocirurgia resolutivos. Antigamente, tudo era avião, grande centro, avião, grande centro. Hoje já não é mais essa realidade. Nós conseguimos exercer uma neurocirurgia com a qualidade dos grandes centros e, às vezes, eu vou dizer, dependendo dos grandes centros, até com melhor qualidade. Porque, do ponto de vista tecnológico, quando você tem condição de aquisição do parque tecnológico necessário para o exercício da neurocirurgia, e isso acontece muito, principalmente nos estados como o meu estado, que está se desenvolvendo muito financeiramente, você consegue exercer uma neurocirurgia com absoluta qualidade. E aí você consegue fazer a formação de um residente. Nós temos reuniões científicas, reuniões clínicas, nós temos número de procedimentos cirúrgicos mais do que o suficiente pelos critérios da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia para a formação do residente. E esse residente que termina, o serviço está crescendo, nós acabamos ficando com esse residente trabalhando na equipe. Então, esse é um modelo que funciona muito bem lá para nós e que funciona muito bem em vários outros lugares do país também para a interiorização. Nós entendemos que isto é uma evolução da neurocirurgia, isto é uma evolução do país, né? E que essa questão dos grandes centros deixou de ser a prioridade para o atendimento do paciente neurocirúrgico. Muito bom.
E agora, visando a sua atuação com jovens, que a gente sabe que você é muito ativo, participou do curso nacional dos residentes junto com o professor Sérgio Cavalheiro, eu gostaria que você comentasse qual é a sua visão da importância do curso nacional dos residentes e de que maneira ele contribui na formação, nessa parceria que o senhor vem mantendo com o professor Sérgio Cavalheiro. E eu acho que gostaria de ouvir a sua mensagem ao jovem que vai ingressar nesses cursos. O curso nacional dos residentes, no meu entendimento, é uma dos grandes pontos que a sociedade fez para uniformizar os residentes do país, né? Então, quando você traz todos os residentes do país, coloca dentro de uma sala e um professor dá uma aula, então eles têm aquilo ali como uma referência. Então, ele volta para o seu serviço e leva aquilo ali como referência. Então, esse curso ele é importantíssimo, porque o residente que está lá no interior, no serviço talvez menor, que não tem tanto contato com determinado assunto, quando ele assiste a aula de um professor que é referência nacional, aquilo virou a referência para ele. Porque às vezes no serviço dele é um serviço que tem um perfil mais para uma subespecialidade ou para outra, sendo que o curso de residente ele tem acesso a todas as referências nacionais em todas as sub-áreas da neurocirurgia. E ele passa a usar aquilo ali como uma referência para o seu conhecimento e a partir dali ele corre atrás, mas, sem dúvida nenhuma, do desenvolvimento. Então, o curso nacional dos residentes é importantíssimo. Eu, quando fui membro da comissão de credenciamento de serviço de residência, na entrevista que nós fazíamos com os residentes, quando das visitas dos serviços, sempre foi o que foi muito elogiado dentro da SBN. Sempre todos falam bem, todos adoram, todos prestam muita atenção. E você pode ver também nas entrevistas que tem na realização do curso, quando os residentes são entrevistados, todos elogiam muito. É importante, primeiro, pelo conhecimento técnico que eles adquirem no curso. Segundo, pelo network que faz com os outros residentes, pelo acesso que tem aos professores que são referências nacionais dos assuntos que eles estão ministrando. Então, a SBN está de parabéns por ministrar esse curso. Acho que tem que fazer um esforço grande para manter e melhorar cada vez mais esse curso, porque isso é um diferencial na formação dos residentes. E nós não conhecemos outra especialidade que faça isso, né? Eu acho que nenhuma outra especialidade consegue fazer um curso com esse nível e isso demonstra a preocupação da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia com a formação dos novos neurocirurgiões. Muito obrigado. Nós vamos ter um café com o presidente também, com o professor Sérgio, oportunamente, falando do curso, mas isso é o preâmbulo, porque logo em junho vamos começar o curso nacional dos residentes esse ano, com todas as suas versões nos respectivos anos. E chamar a atenção pela dedicação do professor Sérgio a esse curso. O professor Sérgio é um apaixonado por esse curso, né? Aquilo ali, na época do curso, aquilo ali é a vida dele. É impressionante, assim, é contagiante o quanto ele se dedica a esse curso. É verdade. E por isso que a SBN trabalha por você. E vamos colocar agora, eu gostaria que o senhor colocasse as considerações finais junto ao público e a sua visão de futuro para o jovem neurocirurgião. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Paulo, nosso presidente, e dizer que eu tenho uma honra muito grande, um orgulho muito grande de ser membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Tenho um orgulho muito grande de participar da formação do neurocirurgião. Tenho um orgulho muito grande do meu título de especialista em neurocirurgia. Então, o meu tempo, para mim, eu tenho, assim, realmente, eu digo assim, que eu encho a boca para falar que eu sou membro titular. Então, você, jovem neurocirurgião, se orgulhe disso também, corra atrás do seu título, corra atrás da sua formação,
tente sempre superar o seu conhecimento, né? Porque nós precisamos muito, o Brasil precisa muito disso, nós precisamos muito de pessoas engajadas no que faz, dedicadas no que faz, e nós, como neurocirurgiões, nós temos a possibilidade de fazer uma coisa que é grandiosa, que é cuidar da vida, que é cuidar das pessoas. E nós temos que ter muita responsabilidade com isso e também muito orgulho por isso. Muito obrigado. Essas são as palavras finais de mais um café com o presidente da SBN. Muito obrigado a vocês todos ouvintes. Estaremos dando continuidade e não percam os próximos capítulos dessa entrevista Café com o Presidente SBN. Muito obrigado.